Mas antes, vamos conversar com o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, que foi embaixador do Brasil em Londres, em Washington, Rubens Barbosa, que está conosco ao vivo, para falar sobre a decisão, o anúncio dos Estados Unidos ontem, pela retirada da tarifa de 40% de alguns produtos brasileiros. Decisão essa comemorada pelo governo federal. Embaixador, bom dia, obrigada por nos atender. O senhor acha que quais aspectos foram fundamentais para essa decisão por parte dos Estados Unidos? E, a partir de agora, temos um pouco mais de estabilidade nessa relação com os Estados Unidos? Bom dia a Bom todos. dia. Olha, eu acho que as tarifas foram retiradas por exclusivo interesse americano. Nós estamos vendo o resultado das eleições recentemente negativo para o Trump. A inflação na ponta estava subindo, não aparece ainda nos índices mais gerais, mas, sobretudo, esses produtos que foram retirados agora eram os que estavam mais visados, né? Os produtos agrícolas, carne, café, frutas. Então, eu acho que a motivação da retirada desses produtos foi exclusivamente o interesse americano. Eu acho que, a partir de agora, o Brasil vai ter que insistir na negociação para a retirada ou a diminuição dos que estão faltando. Houve muitos produtos que foram retirados, mas ainda alguns, como café solúvel, por exemplo, com máquinas e equipamentos, continuam. Entendeu? Então, não houve uma negociação agora, houve uma decisão do governo americano de retirar esses produtos por razões de economia interna. Bom, nesse sentido, então, embaixador, eu imagino que o senhor siga com uma frase que o senhor disse em uma entrevista recentemente, dizendo que estamos vivendo em um mundo sem regras, né, citando o enfraquecimento de organismos internacionais na mediação desse tipo de negociação. O senhor mantém, então, eu imagino, né, essa frase, uma vez que foi por decisão dos Estados Unidos que esse tarifaço foi derrubado? Claro, continua essa lei das selvas e esse é mais um movimento, né? Em que o presidente americano, por uma decisão unilateral, resolve retirar essas tarifas. Eu insisto nisso porque o Brasil está tentando negociar, houve telefonema, reunião do presidente Lula com o Trump, houve conversas, duas, três conversas do ministro do exterior nosso, Mauro Vieira, com o homólogo americano, mas até agora não foi marcada nenhuma reunião. Isso é muito importante, porque nós estamos celebrando, e o governo, claro, está celebrando isso, foi muito positivo para a economia brasileira, mas do ponto de vista da negociação bilateral não avançou nada. Nós estamos parados aí esperando, porque há outras coisas que estão em jogo, a questão das big techs, a questão da seção 301 da Lei de Comércio Exterior, onde há uma investigação que abrange muitos setores. Então, isso tudo está parado. Pensando então, embaixador, nessa negociação futura, foi uma bola fora de Donald Trump esse tarifaço? Quer dizer, o que Trump ganhou politicamente e economicamente nesse período ou ele só perdeu? E se foi uma bola fora, essa negociação pode ficar mais facilitada? Olha, eu acho que ele deu ouvido a uma série de motivações políticas, né, relacionadas com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E, como eu insisti desde o primeiro momento, o parágrafo na carta de 9 de junho, em que se referia à parte do julgamento interno aqui no Brasil, foi colocado na última hora e não tinha nada a ver com a negociação comercial. E eu acho que agora, depois de passado esse tempo todo, vendo o resultado aqui no Brasil do julgamento, por razões políticas internas americanas também, ele, para se desculpar dessa volta atrás, ele cita essas conversas políticas com o Brasil. Mas eu acho que foi um erro dele incluir essa questão política, que não tinha nada a ver com as negociações comerciais. E o fato de retroagir até 13 de novembro
não tem que ver com o encontro dele com Mauro Vieira, tem que ver com a retirada dos outros 10%, foi na mesma data da retirada dos outros 10% para todos os países, aquela tarifa retributiva que eles colocaram. Uhum. O senhor mencionou alguns setores, né, alguns produtos que ficaram de fora dessa decisão americana, o que demonstra aí que o Brasil ainda tem um trabalho importante, pelo que o senhor falou, a fazer nas negociações, na manutenção de negociações bilaterais. Há algum setor em que o governo tenha de pôr mais foco nesse momento, que seria o mais prejudicado, tendo essa manutenção das tarifas mais altas? Olha, eu acho que o setor de máquinas e equipamentos, o café solúvel, são os setores que podem estar mais prejudicados. Agora, eu acho que as negociações técnicas estão acontecendo, o Ministério da Indústria e Comércio está mantendo os contatos. O que tem que acontecer agora é o que o Marco Rubio prometeu ao Mauro Vieira a semana retrasada, que nesta semana seria marcada a data. Não foi marcada a data. Então, eu acho que o governo brasileiro tem que continuar insistindo para marcar essa data, para a gente examinar realmente os produtos que interessam ao Brasil. Até aqui, os produtos que foram retirados desse tarifaço são produtos de interesse americano. É claro que coincide com o nosso interesse, porque nós estamos querendo exportar também, voltar a exportar para o mercado americano, mas a decisão não dependeu da vontade do governo brasileiro, porque não houve nenhuma negociação. O Brasil não cedeu nada em troca dessa eliminação desse grande número de tarifas que foi feito ontem. A alteração em quais tarifas favoreceria o mercado brasileiro na avaliação do senhor? Não, como eu mencionei, eu acho que o café solúvel, máquinas e equipamentos, uma série de outros produtos poderiam beneficiar diretamente, porque tem exportação para os Estados Unidos, né? Mas ontem foram incluídos produtos importantes, além do café e da carne, produtos industriais, como na área aeronáutica, além das frutas, né, foram incluídos. Então, alguns produtos industriais foram incluídos, mas as máquinas e equipamentos que representam uma boa parte da exportação brasileira nesse setor não foram incluídas. Uhum. O senhor também falou rapidamente sobre a questão das Big Techs. Essa é uma questão ainda não resolvida ou longe de ser resolvida e atinge diretamente as conversas envolvendo Brasil e Estados Unidos. Marco Rubio chegou a falar sobre as Big Techs numa conversa com Mauro Vieira recentemente agora em Washington. E se a gente considerar, nos últimos 2 meses houve projetos, decisões desfavoráveis em relação às gigantes de tecnologia. Esses projetos avançaram aqui no Brasil. O senhor enxerga qual caminho e quais impedimentos, já que isso também esbarra na relação entre os dois países? Olha, eu já acho que mencionei a vocês em outras ocasiões, o setor mais importante nessa negociação é das Big Techs, não é das tarifas. As tarifas, para eles, como a gente viu, é uma questão de política interna. Para a nossa negociação, essa questão das Big Techs é o que mais vai importar, porque aí entra um jogo de poder, entra a geopolítica, entra a prioridade para os Estados Unidos das Big Techs. A informação que a gente tem é que o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, teve 2 reuniões com as Big Techs aqui no Brasil e tem uma agenda. Isso correspondendo à realidade, vai facilitar muito a negociação, mas nós vamos ter que enfrentar essa negociação, inclusive porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu uma série de regulamentações sobre as Big Techs e falta ainda entrar na mesa da negociação as medidas tributárias que o governo brasileiro está querendo colocar sobre as Big Techs. Então, essa regulamentação, a responsabilização das Big Techs pelo conteúdo que é publicado nelas, vai ter que entrar na negociação quando os Estados Unidos marcarem essa reunião. Vai ser o tópico principal da negociação.
Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, ex-embaixador do Brasil em Londres, em Washington, obrigada pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Bom Obrigada. dia.